Falar de Taubaté, Pedro? Vamos. Eu acho que tem a pergunta do Vitor, né? Alô, Vamos Vitor. colocar o Vitor, por favor, pergunta do Vitor aí para os nossos pré-candidatos. Vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Pedro, Guilherme, aos convidados Sérgio Vitor, Paulo Ribeiro e a forte audiência da Rádio 99. Eu inicio minha pergunta para o candidato Sérgio Vitor. Sérgio, gostaria de entender qual o seu plano de governo para a cidade de Taubaté, o que você entende como, dentro da atual gestão, assertivo e deve dar continuidade, e o que você não concorda e quer uma mudança efetiva. Bom, além dos 2 pontos, gostaria já que você desse a solução para alguns problemas, principalmente voltado até para a área da saúde dentro do município de Taubaté. Forte abraço, sucesso e boa sorte. 2 minutos, por gentileza. Isso que eu ia falar. Tem muita coisa para falar. Tá aparecendo já no debate, né? Faz uma pergunta longa. Vitor, obrigado pela pergunta. Depois adoraria até tomar um café contigo aí pra gente explicar melhor. Mas vou começar pelos acertos, que eu acredito serem os acertos do Saúde. Acho que o principal é a entrega de títulos de moradia, que ele tem feito um esforço grande. Acho que ele entregou um número bem superior à antiga gestão. E a regularização fundiária é a entrega de dignidade na veia, né? Tem gente que mora na sua casa há bastante tempo, mas sem a titularidade, então esse é um acerto que tem que continuar. Acho que é uma das forças também do governador Tarcísio, nosso prefeito do Novo Joinville também tem dado isso como prioridade. Agora, as principais pontos de correção, tem muita coisa para fazer, né? Mas você não faz nada sem dinheiro, então tem que olhar para a redução de despesas da prefeitura, que aumentou radicalmente. A gente está desde 2016 que a prefeitura gasta mais do que arrecada, e a gente está com uma dívida consolidada aí de perto de 500 milhões, e tinham até o começo do ano, apresentado pela própria prefeitura, mais 237 de restos a pagar do ano anterior. Então é uma questão financeira bem problemática, e quando a gente fala que não tem dinheiro, vai faltar investimento para macrodrenagem, que o Coronel Paulo citou aqui, que tem sobrado umas gotinhas a mais aí, que ele falou brincando, mas que não diminuindo o problema, né, mas que é um problema muito sério. E também faltou dinheiro para a saúde. Então a gente acabou, por falhas financeiras, não conseguindo nem prestar o serviço básico hospitalar da cidade. Então a correção financeira, ela é o ponto principal para você conseguir corrigir os outros problemas, né? Mas o plano... Você tem noção do tamanho do problema financeiro da cidade de Taubaté? Então, apresentado pela própria prefeitura, pelo secretário de Finanças no começo do ano na Câmara Municipal, foi 459 milhões de dívida consolidada e 237 de restos a pagar. Então a dívida gira em torno de 700 milhões de reais, sendo que pode aparecer algumas surpresas ainda, e o orçamento é de 1,7, 1,6, 1,7 bi. Então, esse é o tamanho do desafio, Vitor. A gente tem que desburocratizar a prefeitura para gerar emprego e garantir que os serviços essenciais estejam bem prestados. Mas o Vitor tem uma pergunta também para o Coronel Paulo Ribeiro. Vamos ouvir. E a minha pergunta para o Tenente Coronel da Reserva Paulo Ribeiro é a seguinte: qual o vínculo do pré-candidato com o município de Taubaté e, além disso, referente à segurança pública? O que o candidato pensa no atual cenário nosso de segurança pública e o que fará de novo para o nosso município? Forte abraço e sucesso. Obrigado, viu, Vitor? Pois não, Obrigado. Coronel. Bom, então o meu vínculo com Taubaté é que eu cheguei aqui em 81, portanto há mais de 40 anos, tenho uma filha nascida em Taubaté e trabalhei durante muito tempo na cidade e vivo aqui na cidade. Então eu tenho um vínculo histórico, geográfico e filial com a cidade. Agora, quanto à questão da segurança pública, lógico, estamos montando o nosso programa de governo, está sendo montado, ouvindo as pessoas, mas certamente o que nós vamos trabalhar é com uma questão de prevenção primária da violência e não simplesmente fazendo o enfrentamento, usando de truculência contra as camadas mais pobres na periferia, porque nós sabemos que os grandes empresários do crime não estão nas periferias, e também nós vamos ter, como foi falado agora, a questão dos moradores em situação de rua,
Nós não podemos usar a força policial para reprimir essas pessoas. Nós vamos ter que avaliar os casos e resolver o problema de forma definitivamente, porque Taubaté está à margem de uma rodovia nacional em que facilita a chegada dessas pessoas, e o poder público precisa adotar medidas sérias em relação a isso e não simplesmente usar de forma inicial o recurso que deveria ser usado por último, que é a sua força policial. E isso sim, nós vamos ter que trabalhar com uma visão de segurança pública inteligente e não simplesmente achando que quanto mais efetivo, mais nós vamos resolver o problema, quanto mais nós prendermos, quanto mais nós matarmos, melhor será a segurança. Você tem exemplos de ações efetivas para esse tipo de problema? Porque o Pedro falou sobre a situação dos moradores de rua que dormem na porta de loja, acabam fazendo suas necessidades na porta de loja, de comércio, acaba atrapalhando a rotina. À luz do dia, né? Queria Não se importa adicionar também que Taubaté é uma cidade, e não é um problema da gestão atual, é um problema, eu acho que já nativo, é uma cidade escura, né? O seu centro acaba indo aumentando a probabilidade dessas coisas acontecerem, mas tem ações efetivas para essa situação dos moradores de rua? Vou começar com o senhor, coronel, e depois queria saber também do Sérgio, quais ações efetivas para resolver o problema de moradores de rua na cidade de Taubaté? Primeiro, nós sabemos quem são essas pessoas, quais são as habilidades dessas pessoas, o que nós podemos fazer por essas pessoas para que elas sigam a vida delas e não façam de Taubaté um ponto de parada? E quem vai resolver isso? É o poder público por meio de suas secretarias. Nós temos aí um papel muito importante dos assistentes sociais do município. É preciso catalogar essas pessoas e verificar qual o potencial delas. Nós temos pessoas extremamente capacitadas ali naquele meio, que se nós qualificarmos, serão trabalhadores. Outras pessoas estão precisando de um apoio para ir embora para suas cidades. E também fiscalizar, porque de repente, se nós não estamos sendo um lugar que outras pessoas estão trazendo essas pessoas para a cidade. É preciso trabalhar dessa forma, de forma inteligente, e não ir para a forma mais populista, que é colocar a força policial para espancar essas pessoas para que eles vão embora. Não, é preciso é preciso atuar de forma humanizada em relação a essas pessoas que em algum momento da vida se perderam. Legal. E você, Sérgio? Olha, as soluções integradas são sempre o primeiro passo, né? Me assusta como sempre o Coronel Paulo trata como se a polícia fosse só espancar as pessoas. Mas tem que ter também ferramentas mais assertivas, porque em vários momentos ali tem gente, né, ali na Praça da Eletro. Você conversa lá com o Guilherme, seu xará, do caldo de cana, ele fala, eu já denunciei, tem aquele, a pessoa estão vendendo droga ali, está escondido ali. Então a gente tem que ter também ações inteligentes para tirar quem está fornecendo droga para aquela turma. E depois, quem está ali com um problema mental, dá o devido apoio. Para quem está ali sem jeito de voltar para casa, tentar ajudar a encontrar o caminho da casa. Quem está ali que ainda precisa de uma oportunidade, tem esse caminho mais palpável, né, que está preparado, como ele falou, para uma formação. Isso foi aquilo que eu falei, viu, Sérgio? A lei proíbe, né? Porque nós tivemos aqui, né? Desculpa o áudio alto. Nós entramos em contato com a prefeitura e a prefeitura fez uma visita a alguns locais em que moradores de rua estão fazendo da Marquise ali um albergue, né? E qual foi a justificativa da prefeitura? Que eles não podem fazer nada. Eles não podem fazer nada. Como não? Tem que trazer o Ministério Público para a conversa falou também. Que eles não podem fazer nada, não pode ser tirado do morador algum objeto dele,
uma bolsa com roupa, a cama de papelão, não pode. Não Pedro, pode. eu não deveria, mas eu vou dar uma opinião. Ah. Sabe qual é o problema? Eu vou ser muito sincero. Tem que tratar isso como prioridade. Não, Como é mas que não, vai mas falar que a isso, prefeitura, a mas prefeitura, além disso, mas a prefeitura, Exatamente. exatamente isso. Quem que vai ser E de omisso? O repente Ministério você Público vai ser torna omisso? O Secretário de Segurança, uma Cracolândia que, assistente por social? enquanto, tudo tem um início, né? Por enquanto, É. segundo os últimos dados aí, são 470 moradores de rua aqui em Taubaté. E 400 são de fora. 70 são de Taubaté, são moradores que escolheram morar na rua. Agora, a informação que eu tenho é que a prefeitura não pode fazer nada. Serviço social não pode fazer nada. Ele tá Depende, no- depende tá do na que rua. é nada. Depende do O que é nada. nada é você não pode obrigar a pessoa A ir embora. ir embora. Você não pode obrigar a pessoa a ir lá para o albergue, você não pode tirar nada da pessoa. É isso que foi Essas passado. pessoas, o poder público já catalogou essas pessoas? Aí que Já, tá. é aí que está o Se problema. tem esse número já, né? Cara? Não, mas essas pessoas foram catalogadas, de onde são. O último que fez isso, que foi secretário lá da ação social lá da prefeitura, foi o Gabriel Pinelli, né? Que é pré-candidato também. É pré-candidato ainda, não? Gabriel Pinelli. Desconheço. Ele foi secretário do SAUD na área social e pelo levantamento da prefeitura, que nós temos conhecimento, é esse, cerca de 470, Mas aí tem 400 que chamar o fora. Ministério Público, tem que chamar o Tribunal de Justiça, assim como, de novo, o secretário da Rede está fazendo, lá na Cracolândia eles estão usando um pouco mais de inteligência, Então, tem uma mas isso é parceria normal. com o TJ, Mas isso tem é muita normal. gente lá com medida, Ô, descumprindo Sérgio, medida protetiva. Esses caras Ou têm seja, que mas ser tirados da aí rua eu não urgentemente. duvido que seja lei mesmo, porque nós, aqui no Jornal da Rede, que eu apresento, uma nota de Pindamonhangaba, a Prefeitura de Pindamonhangaba, a Justiça proibiu que a Prefeitura de Pindamonhangaba tirasse qualquer coisa que fosse do morador de rua, porque a Prefeitura fez isso, e proibiu também ações contra os moradores de rua, né? Ação vamos dizer, mais brusca, podemos assim usar esse termo. Então, o Ministério Mas Público, é a lei. quando eu falo aqui, eu não digo que a polícia, como o companheiro Sérgio falou, que eu falo como se a polícia espancasse. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da irresponsabilidade de um administrador público, em vez de cumprir o seu papel de uma forma preventiva, abandona as medidas iniciais, que são as secretarias, e usa a força policial como recurso para tirar essas pessoas. E não pode ser, porque não vai resolver o problema. Nós temos é que resolver o problema e não simplesmente usar de truculência para tirar essas pessoas, expulsar essas pessoas. Senão, não vai resolver. É preciso avaliar, levantar, catalogar cada um deles e ir para o Ministério Público e para a Justiça e dizer, olha, precisamos resolver esse problema. Isso não é um problema de polícia. Isso é um problema, é uma questão social que nós vamos ter que resolver. E é um Polícia problema também, sério. Polícia também, porque tem criminoso no meio, É né? que o problema é que a gente quer sempre resolver da forma mais pirotécnica o problema. Quando nós temos uma questão social, nós temos que olhar dessa forma sob vários ângulos. O que é de polícia é de polícia. O que for questão social vai ser tratado questão social. A gente está concordando, é que é de segurança pública também. Eu tenho social. mais uma pergunta agora do Carlos Dionísio de Moraes, que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. É uma única pergunta a vocês dois. Vamos ouvir. Candidato, nós, o Sindicato dos Comerciários, temos uma estatística que temos um grande índice de desempregados em nossa cidade. Você, como candidato, qual o seu projeto para a geração de empregos? Muito bem, obrigado, doutor Carlos Dionísio de Moraes, os dois pré-candidatos a prefeito da cidade de Taubaté. Vocês têm uma ideia de como fomentar aí o emprego, por exemplo, no comércio? Pode começar, Sérgio. Pode Obrigado Sérgio. pela pergunta, Carlinhos. Um abraço. A gente sempre discute o primeiro passo e eu sempre falo, às vezes a prefeitura ou os governos criam a sua própria crise, né? Então, o primeiro grande passo é como é que a gente simplifica os processos internos da prefeitura. Em 2021 a gente mandou recurso para a digitalização da prefeitura, né? Hoje o famoso UNDOC aí que venceu a licitação. Então hoje para aprovar projeto, para aprovar obra, para fazer o licenciamento da sua empresa é mais ágil porque a prefeitura está digital
por verba nossa. Agora você consegue ainda melhorar e facilitar os processos para que o sistema seja ainda melhor aproveitado. Você mandou para Taubaté ou para Taubaté. toda a região? Não, Como pra que foi? Taubaté especificamente, e a gente aprendeu isso em Pinda. E o mais importante, Carlinho, quando você aprova um projeto, e a gente ouvia muita reclamação dos engenheiros e arquitetos da turma, que demora 6 meses, 1 ano para aprovar um projeto que pode demorar 15 dias, 1 mês. Quantos pedreiros, gesseiros, eletricistas, pintores, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, loja de material de construção estão deixando de vender por causa de prazo, por causa de burocracia. Então essa é uma etapa. Como é que a gente faz uma transformação e desburocratização do lado de dentro? E para fora, aí a gente tem que fazer alguns investimentos também. Por exemplo, você é do comércio, mas os nossos distritos industriais, apesar de Taubaté ter uma potência logística, é uma reclamação já antiga das indústrias, dos distritos do UNA, que o acesso à Dutra é muito ruim. Sim. Então, se você consegue fazer e melhorar o investimento ali, melhorar esse acesso, naturalmente a gente vai ter mais facilidade para atrair indústria para lá. E o último, mas não menos importante, com a reforma tributária, doação de terreno, incentivo fiscal vai ser cada vez menos importante. A gente tem que aproveitar a nossa potência logística, ter uma prefeitura que garanta facilidade, agilidade e transparência no processo, e a gente vai ter que ter muita capacitação para as vocações que a gente quer. Então, para mim, gente boa, qualificada, com melhor conexão com as demandas do mercado, vão ajudar a atrair empresas para cá. Legal. Muito bem. O coronel, sobre essa pergunta do Carlos Dionísio de Moraes, eu tenho a visão de que o comércio, o sucesso do comércio é uma resposta ao êxito de plano de emprego para as outras áreas da cidade, seja o turismo, que é uma indústria sem chaminés, como se diz, né? E também, aí, obviamente, as indústrias da cidade, porque não tem como você fomentar o comércio se você não tiver um grande número de empregos à volta, né, de muita gente trabalhando, seja na indústria, no campo e também no turismo. Não? Bom, Taubaté sempre teve a característica de ser, pelo menos na década de 70 e 80, tem a característica de ser uma cidade de fábricas. E nós vimos recentemente que a LG se instala aqui em 1997 e em 2021 vai embora. E leva com ela, entre empregos diretos e indiretos, 1.200 postos. E nessa fuga, o município deixa de arrecadar entre ICMS e ISS, Imposto sobre Serviço, cerca de 2 milhões por ano. E o que mais estranha nesse momento, não me lembro do município ter, o poder público municipal ter se levantado contra essa saída, muito menos o governo do estado, agora que a empresa abriu uma fábrica, sai daqui e abre uma fábrica na região metropolitana de Curitiba. Esse é um compromisso, essa é uma responsabilidade de um prefeito de uma cidade que outrora foi exemplo de muitas fábricas. É preciso ir atrás para que esses postos de empregos não desapareçam. Um outro ponto, nós vemos como é que está o comércio em Taubaté. Como é que está o incentivo para que o comércio de Taubaté, e o companheiro que fez a pergunta, com certeza está sentindo o drama, né, na queda do comércio na cidade por falta de incentivo. E Taubaté precisa muito de uma indústria sem chaminé. Acho que foi esse o termo que você usou. Turismo. Né? Eu te faço uma pergunta aqui e serve para toda a bancada. Se chegar um parente nosso hoje aqui, qual é o ponto turístico que nós vamos levar essa pessoa em Taubaté? E antes que vocês respondam, eu respondo. Nós vamos levar os pontos turísticos de Taubaté hoje, Campo do Jordão, Ubatuba, Aparecida, Ubatuba. Porque qual é o da cidade mesmo que nós temos para levar? Eu vou muito para São Paulo. E é muito conhecido em São Paulo, tem uma procura grande ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso. Porém, a gente que mora aqui
A gente não consegue. Eu não lembro quando que eu fui a última vez no sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente não é atraído por isso. Eu acho que A gente que o fala senhor que tem é o razão. turismo de um dia só no sítio do É. Vem uma vez e não volta. E Mas o pessoal vem e fica dias aqui para ir no sítio. Tem- Mas você não pode possibilidade, mudar. olha, O você sítio você não pode mudar. Não, Você não, mas é o que eu tô pode- falando que Mas você tem que com atrair projetos mais. Você consegue discutir. Exatamente. As leis não são. Isso. As leis são as leis, gente. As leis são ruins e burocráticas, mas com projeto, com diálogo, você consegue superá-las. Porque, de novo, o que a gente não pode mais é aceitar o não dá pra fazer nada. Mas Claro não dá, que tem que dar. não dá. Claro Vai lá, que vai dá. lá Tem que colocar dar, um. Pedro. Vai conversar Eu com o sei, mas vai Defat, mudar a você estrutura vai do conversar sítio com- para Não, você mas tem ver. coisa que não pode, mas- Daí eu chego Mas ao você promotor tem que público, chega ao melhorar Ministério e Público e estimular. fala, tá impedido. Pedro, Pedro, e aí até um elogio à Secretaria de Cultura. Há umas 2 semanas, agora né, 2 semanas atrás, fui lá com os meus filhos de 3 e 6 anos, mas vão fazer 4 e 7 agora nos próximos dias. E a Semana Monteiro Lobato foi muito bacana, com muita Cheia. atração, Sim. cheia, Eu gente moro ali de todas perto, as passou idades, muita todas gente as ali. classes, renda, enfim, mas Lotou. lotou e estava muito gostoso e estava bem bacana de curtir. Então tem Mas você não ferramentas... consegue fazer todo dia isso. Não, Mas, não dá, Pedro, mas você tem tem que outras ser criativo. ferramentas- Tem que ser criativo. Tem outras Tem que ser ferramentas pra você criativo. conseguir gerar renda ali e Pedro, manter Sabe as qual é o ações. diferencial dos Eu estou próximos dizendo no anos? sentido, por exemplo, de lanchonete, não pode, restaurante, Pode não sim, pode. lanchonete pode sim. Pode fazer na Pode, região? pode. Dentro do sítio? Não, dentro do sítio, mas Foi você pode ter na pedido- região. Foi Que pedido seja. para mim, através de emenda parlamentar, enquanto deputado estadual, o recurso para a construção de uma lanchonete lá dentro. Então a Tem- Secretaria de Turismo da Prefeitura não funciona. Você tem algumas ferramentas que você pode, tem coisas que para você Concorda mudar... comigo, que pra Coronel? você mudar, Se você pode, precisa eu estou conversar falando com que o pelo Defat. menos foi dado a mim histórica, isso não pode mexer, não pode mexer. tem uma série Então, de peraí, se burocracias, mas pode, tem que então a ser Secretaria é prioridade. ruim. O que a gente precisa ver é o que é tombado ali naquele espaço. Se é uma questão arquitetônica ou uma questão geográfica. Ah, eu sei que aquelas abelhas lá, ninguém mexe com elas. Né? Tem outro Até embrulho por também, juízo, que é, né? tem outro embrulho também Por que juízo. que o espaço é estadual, cedido ao município, e daí tem parte tombado. Mas, de novo, é a questão de, assim, esse é o ponto mais visitado de Taubaté. Né? Esse é uma referência De turismo, histórica, né? cultural da cidade. Como a gente vai destravar esse ambiente para que a gente aproveite o máximo de potencial? Pedro. Tem um monte de barreira no caminho. Tem, mas tem que superar. É tudo É político. verdade. É. Pedro, estamos bombando de perguntas, então eu vou te dar o direito da gente fazer a nossa última grande pergunta do programa, para você escolher. Podemos falar de situação, catástrofes climáticas, fazendo um paralelo que está acontecendo no Sul com o que acontece no meio ambiente, sustentabilidade do município. Podemos falar até das enchentes e falar também do nosso asfalto, né, que está tendo tanto problema aqui na cidade junto com isso. Ou podemos falar sobre a saúde e a situação do Agamute. Qual você prefere? Então, nenhuma Pedro. delas, viu? Você vai escolher outra? Você sabe por quê, Gui? Pelo que você falou aí, por exemplo, Isso é pergunta dos eu... ouvintes, tá? desculpa, eu pensei que era sua. Não, é dos ouvintes. Eu tô Então, deixando faltei só com você respeito ao Gui, escolher. porque ele é filho, ele fica quieto. Tá tudo Não vou fazer o essas pai- perguntas, é sua? Não, do O ouvinte, pai não, então eu vou pode, fazer. se Por o isso que eu tô pai falando, pode, pega o leve. filho não pode. Tô né? falando pega leve. Você avisou agora, que era do ouvinte, né? Eu não sei, Gui. Todas as perguntas, agora, o famoso, né, o radialista que tenta consertar a situação. Todas as perguntas são interessantes. Ó, né? eu vou colocar o da... Mas Não, eu- A gente você pode demorou, mandar eu vou mandar escolher. depois pra Não, gente também. é que eu coloquei que chuva, tem alguns pontos de Taubaté que tem esse problema. Asfalto de Taubaté é problema. Saúde de Taubaté é problema. Mas no meu sentido, tudo isso envolve receita da Prefeitura Municipal de Taubaté. Eu prefiro perguntar aos pré-candidatos. Você vai pagar a conta dessa dívida monstruosa que a Prefeitura tem? Boa pergunta, Pedro Luiz. Tem que pagar, né, Pedro? Tem que achar dinheiro de forma de revisão dos principais Para pontos. você, quem é o maior culpado? É o Ortiz que fez a conta, que provocou esse grande, né, grande prejuízo ao município. Prejuízo porque, sei lá, né, uma tremenda de uma conta que bloqueou tudo e ele não pagou nada, porque podia pagar lá na frente, claro, né? Só usufruiu ali com suas obras e tudo mais. Mas ficou para o salto. Quem que errou mais, hein? O prefeito que fez o empréstimo, o Ortiz, ou o Saldi que não encontrou um meio de manter isso daí em dia?
É difícil falar quem errou mais. A questão é que quem está Os dois sofrendo erraram. e pagando a conta é o cidadão que está ali ralando e está passando aperto na saúde, está com a casa alagada quando Tá tudo chove. aí, com chuva, Então a asfalto gente ruim. gasta mais do que arrecada desde 2016. Isso é um dado público. O problema é a dívida do CAF? Também, né? A dívida do CAF é um dos problemas, a dívida do IPMT é outro problema. O cabide de emprego e um tanto de cargos comissionados, a folha de pagamento foi aumentada em 220 milhões. Uma parte disso é o aumento vegetativo do concursado, que é ok, mas boa parte disso são cargos comissionados criados nessa gestão. Tem vários aumentos de despesas em alguns contratos, então a gente está vivendo no meio da crise. Há 2 semanas atrás foi feito o contrato para a revisão, a renovação do contrato de frotas e saiu de 6 milhões, perto de 7 milhões para quase 12. Então não faz sentido, né? Você tem que encontrar dinheiro de forma criativa e vai ter que saber priorizar o que é mais importante agora para o cidadão que está pagando a conta. Agora, é possível fazer o pagamento de todas as dívidas num curto período de tempo? Não. Então vai ter que se sentar, renegociar com todos os agentes de uma maneira que fique sustentável para a prefeitura e que seja aceita da contrapartida, da outra parte. Qual a sua opinião, coronel? Olha, nós vemos a seguinte situação, né? Nós temos filhos. Aqui o companheiro Sérgio Vitor tem uma dupla dinâmica aí de 4, 6 anos em breve. E quando acaba o dinheiro do filho, que normalmente acaba, a quem ele tem que correr? Ele tem que correr para alguém. Tá? E eu tenho a satisfação de estar entrando numa pré-candidatura que hoje, de um partido, do Partido dos Trabalhadores, que hoje o presidente da República é desse partido. E nós temos, o município precisa estabelecer um canal direto com a presidência da República, com o chefe do Poder Executivo Federal, porque é lá que tem recurso. Nós temos que buscar recursos, nós não podemos parar o município, colocar as mãos na cabeça e dizer, ai meu Deus, e agora a culpa é de alguém. O que eu posso dizer numa linguagem policial agora? O meu nome não está nesse BO. Então, mesmo não estando, como eu falei da outra vez, um problema não é meu até que eu tome conhecimento dele. A partir do momento que assumir essa condição, a responsabilidade é minha e ela vai ser resolvida, porque não é possível numa cidade como Taubaté nós termos cerca de 1.000 crianças fora da creche e que os pais também não podem trabalhar porque não tem com quem deixar. Isso também é medida que a gente pode trabalhar dentro da segurança pública quando você dá um apoio para as famílias. Mas a segurança pública pode ser a solução financeira da cidade? Não entendi a relação. Eu liguei uma coisa já à outra. Eu estou falando como é que é a solução financeira. Por quê? Primeiro nós vamos ter que assumir a responsabilidade e não dizer de quem é a culpa, mas dizer que a solução cabe a quem assumir a cadeira. Mas chegou a dar uma estudada nesse ponto? Tem uma opinião formada sobre esse ponto? A primeira coisa que nós temos que fazer é enxugar a máquina. Nós vamos ver, peraí, como é que está a situação de comissionado? Nós precisamos disso? Nós precisamos desse número? Hoje eu acredito que a prefeitura tem em torno de 8.000 funcionários e mais ou menos no IPMT uns 3.000. Tá bom. Nós temos um orçamento X. A lei de responsabilidade fiscal bate em 60%, 6% para o legislativo e 54% para o município, para o executivo, despesa com o pessoal. Mas a solução para os dois, a solução é interna ou depende de receita vinda do Estado ou da Federação? É interna ou Estado-Federação? As duas coisas. Primeiro, não dá para um se resolver? A prefeitura não se para. para. O grosso da economia é interno. Não dá para esperar que nem o governo federal, nem estadual vai injetar 200 milhões de reais no ano, né? Isso é revisão de custo interno. Sabe qual é a diferença entre um empréstimo da CAF com o empréstimo do BID? Ou como do FMI? Porque a CAF tem uns juros mais altos, mas não interfere na sua política econômica.
Olha, faz o que você quiser, só paga meu Só me dinheiro. pague, O né? Banco Mundial não, diz, olha, eu vou emprestar, mas você vai ter que fazer isso, 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 isso. De onde vem a responsabilidade do município? Fazer a sua parte, o que é conter despesas. E depois disso, mostrar que tem solvência. Tem capacidade de arcar com o compromisso. E Aí tem sim. juro menor também, Hoje, né, inclusive, Coronel? a Se é o prefeitura BID ou tá o com uma- CAF. Hoje a prefeitura, É. por não estar pagando as suas dívidas, está com uma dificuldade de receber Pega, recursos. Até do- pega o justamente por não CAF ter que tem certidão juro, negativa. viu, Sérgio? Pega o CAF que tem juro menor e lê a cartilha do Sediscaf e o Banco outro. Mundial. BID, Banco O Mundial. BID, Não, o lê CAF a cartilha. tem um juro Os mais próprios alto. ministérios, Tem mais você alto o né, CAF? O Investe O CAF Tem, tem mais alto? o Você Ca- tem a Desenvolve SP, tem Investe, tem muitas ferramentas de crédito. Dinheiro tem. Tem fundo Falta perdido, projeto. Pedro,